Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o Marcos Tomazelli. Eu sou Lourenço Trovati, somos alunos de Engenharia Ferroviária e Metroviária. E hoje a gente vai apresentar o trabalho final da nossa matéria de Introdução à Ferroviária e Metroviária, com o tema Hyperloop. Aqui está o sumário sobre os assuntos que serão abordados no trabalho. Falaremos sobre o que é o Hyperloop, o conceito, né? Sobre a origem, que remonta ao século XIX. Falaremos sobre o Swiss Metro, que era um projeto iniciado na década de 90, que é um precursor do Hyperloop. Falaremos sobre o Hyperloop em específico, o surgimento do conceito e do primeiro projeto existente, modo de operação e as principais características, outros projetos existentes em decorrência do primeiro projeto que houve, e por fim faremos uma consideração final abordando aspectos positivos e negativos do projeto. Exato. Hyperloop é um modo de transporte inspirado no backtrain, né, que é um trem a tubo a vácuo, que ele usa a tecnologia de levitação magnética, ele é totalmente elétrico, então ele atinge velocidades altíssimas, chegando próximo de 1.000 km por hora. Então ele faz viagens de carga, levando passageiros também, e um tempo muito rápido, que com um trem normal levaria bastante tempo. E esse é um exemplo, né, de um projeto de Hyperloop, que você pode ver que ele passa em um tubo a vácuo, com essa levitação magnética, que faz com que não tenha atrito. É a força de atrito e que, consequentemente, deixa ele muito mais veloz. Aqui vamos falar um pouco sobre a origem do Hyperloop, né? A origem de um trem a vácuo movido em um tubo remonta ao século XIX, né? Ela vem com George Medhurst, que era um engenheiro inglês, certo? E ele idealizava um trem, uma ferrovia, que não houvesse atrito e nem resistência do ar. Isso no século XIX ainda, quando você mal tinha... você tinha acabado de surgir as primeiras ferrovias, né? Ainda com trem a vapor, certo? E aí, mas ele idealizou, ele fez um documento a respeito disso, irei mostrar em breve, né? Um ensaio falando sobre esse assunto. E ele foi o primeiro que lançou essa ideia, essa pauta de talvez possamos fazer um trem ou uma composição que não tenha atrito e não tenha resistência do ar, ou que tenha, mas que seja bem diminua, bem menos do que o comum, certo? E aí surge o conceito do aeromóvel também surge com ele, com o George Medhurst, né? Porém, obviamente, século XIX ainda, a tecnologia da época era muito, não tinha capacidade de conceber um projeto nessa magnitude, né? Se até mesmo hoje em dia, século XXI, já é um projeto audacioso e difícil de ser feito, no século XIX era mais difícil ainda. Então, o assunto na época foi abordado como sendo ficção científica, resumidamente. Né? Ele visava diminuir a resistência do ar e o atrito, que era a principal dificuldade do negócio. E aí ele visava, voltando aqui, ele visava diminuir com a resistência do ar e o atrito, né? A ideia do Hyperloop, ela só vai ganhar força mesmo com o maglev e com o trem de alta velocidade, certo? E aqui temos uma idealização do projeto na época, né? Você vê que era um tubo onde as pessoas sentavam nela, em lugares específicos, e aí o tubo essa composição levaria as pessoas através desse tubo, né? Em direção ao local de destino, sem atrito, sem resíduos do ar, só um tubo. No século XIX ainda, né? Aqui temos também a visão interna do tubo, idealizado no século XIX, e o trabalho do George Medhurst, que visava aqui, ó, o transporte de bens e passageiros através desses tubos com pouca ou nenhuma resistência do ar, certo? Aqui também temos dois exemplos de um maglev, que é um trem com levitação magnética, que não tem contato com o solo e, portanto, o atrito dele é quase zero, né? E um TGV francês, um trem de alta velocidade, né? No caso do maglev, não tem resistência do ar, não tem atrito. No caso do TGV, tem atrito e tem resistência do ar.
Os dois têm resistência do ar. E esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio que levou à idealização do Hyperloop e do transporte de passageiros e pessoas através de tubos. Gravando. Agora a gente vai falar do Swiss Metro, que foi um projeto bastante ousado, né? Criado pela Swiss Metro NG, uma empresa suíça, no século passado, em 1992. E basicamente esse projeto era um projeto bastante audacioso, como eu disse, né? Que ele teria que obter uma velocidade de 500 km por hora e com uma pressão dentro, né? De 10% da pressão da Terra. Mas ele não chegou a ser criado por conta de falta de dinheiro mesmo, basicamente, porque ele foi abandonado, né, o projeto em 2009 devido até à crise de 2008. Então, por conta dessa falta de investimento, é que ele não foi criado de fato, entendeu? Não foi posto em prática. Esse é um exemplo, né? Um projeto do Swiss Metro, que acabou de colocar na tela. E ele era também considerado um antecessor do Hyperloop, considerado o pai do Hyperloop. Foi um dos primeiros projetos, assim, desse modelo de trem. Voltando. Agora vamos falar do Hyperloop, né? Atualmente, que existe vários projetos hoje em dia para poder fazer de fato acontecer, né? E um dos sonhadores, né, dos caras que querem bastante fazer isso é o Elon Musk, o dono da SpaceX e a Tesla Motors. Ele juntou essas duas empresas, né, dinheiro dessas duas empresas para poder criar esse projeto e já começar a pôr em prática. Em 2013 foi lançada a primeira versão, né, o Hyperloop Alpha, pelo Elon Musk. E ele é basicamente um design aberto, né, em que outras empresas de fora possam influenciar esse projeto, possam dar ideias e até mesmo investir nesse projeto. E o principal objetivo, né, é criar esse Hyperloop ligando São Francisco até Los Angeles, que sem muitas ramificações, né, bem direto assim, e que levariam em torno de 30, 50 minutos e uma velocidade bem alta, assim, um tempo bem baixo, que um trem normal não conseguiria fazer, porque um trem normal, assim, levaria em torno de 5 horas para fazer esse percurso. E é um projeto bastante caro, como eu disse, entre 6 a 7 bilhões de reais, de dólares no caso. Mas assim, é um projeto barato, relativamente barato comparado com um trem normal, porque se fosse para fazer um trem normal, nessa localização, nessa distância, levaria em torno de 40 bilhões aproximadamente. Então, o projeto dele, em tese, é para ser mais barato. E esse é o grande objetivo dele. Aqui vamos falar sobre o modo de operação do projeto do Hyperloop Alpha, que ligaria São Francisco a Los Angeles, certo? Ele é basicamente um tubo com 2,23 metros de diâmetro, o que não é muito, né? Mas é o suficiente para passar essa cápsula, levando pessoas ou passageiros, né? A pressão é de 1 milésimo da pressão atmosférica da Terra. Então, por exemplo, o Swiss Metro, como foi abordado anteriormente, tinha uma pressão de 1 décimo, perdão, 10%. A pressão aqui do Hyperloop do Elon Musk é de 1 milésimo da pressão atmosférica da Terra, uma pressão muito menor do que a do Swiss Metro, né? Então, nós temos aqui já dois conceitos muito bem estabelecidos, né? A pressão atmosférica muito baixa, ou seja, uma menor resistência do ar, e o uso da tecnologia maglev, da tecnologia de levitação magnética, ou seja, não teria problemas nem com atrito e nem com resistência do ar. Essa pressão atmosférica baixa seria fornecida através de compressores de ar, que forneceriam o ar para não ter essa pressão alta, como da Terra, no tubo, e conseguir tirar essa pressão de lá de dentro, né? E a aceleração seria através de motores lineares, em seções de trajeto, que vai ser abordado mais para frente. Aqui temos um desenho, uma representação cortada das vistas do Hyperloop do projeto do Elon Musk, certo?
também outro projeto aqui, o projeto Por Outra Vista. Veja que em cima, tanto no anterior como nesse, tem placas solares em cima. O projeto é inteiramente elétrico, ou seja, ele funcionaria através de energia elétrica, através vinda da energia solar captada em cima desses painéis, os painéis que ficam em cima dos tubos, certo? Então é isso. Aqui nós temos um funcionamento do compressor de ar, né? Todas essas figuras, essas imagens foram tiradas diretamente do projeto do Hyperloop Alpha, disponibilizado pela SpaceX e pela Tesla, tá? Então aqui nós temos um infográfico, um gráfico mostrando como funcionaria, como funciona, melhor dizendo, como funcionaria o compressor de ar, né? E a ideia é impedir o acúmulo de ar na frente da composição, o que aumentaria o arrasto, né? E a resistência do ar, né? E ele também fornece ar para o air bearing. O air bearing seria a parte inferior da composição, né, que suportaria o peso inteiro da composição, que também não é pouca, certo? Então aqui está um breve infográfico sobre o funcionamento do compressor de ar do projeto, do Hyperloop. E aqui está o projeto de aceleração. Como eu disse anteriormente, ele é feito através de motores lineares, né? Então, na própria linha, você teria motores lineares para acelerar e para desacelerar o trem, o Hyperloop no caso, né? E aí, eles são alimentados por uma energia solar. Você teria dois tipos de motores a princípio. O motor linear para baixa velocidade, que estaria no começo e no fim das estações, para acelerar o trem e para parar o trem na hora que chegar nas estações, né? E aí, esses motores para velocidades abaixo de 480 km por hora. E depois você teria os motores para alta velocidade, que vai de 480 até 1.200 km por hora, que são os motores para no trajeto em si, né? Fora já das estações, tanto de chegada como de saída das estações. Então aqui está o funcionamento da aceleração e da desaceleração do projeto do Hyperloop. E aqui também o campo magnético gerado, né? Como eu disse anteriormente, o projeto Hyperloop ele funciona com levitação magnética, né? A mesma ideia do maglev, que já existe em alguns países, como na China, por exemplo, com levitação magnética. Então aqui está uma ilustração bem simples, que também tem num projeto da Tesla, como funcionaria, né? O projeto a ideia do campo magnético também, certo? Agora eu vou falar sobre outros projetos que estão em desenvolvimento, né? Como eu falei, aquele projeto do Elon Musk que ele estava propondo é um projeto aberto, né? Que pode ter interferência de outras empresas e até mesmo investimentos. E como a gente pode ver, uma das empresas se chama Virgin Hyperloop One, que é uma empresa americana que está cooperando com esse projeto. E em 8 de novembro de 2020 ocorreu o primeiro teste dessa empresa com passageiros. E que é uma empresa bastante audaciosa, né, que tem estudado possibilidades de fazer esse projeto na Índia, Dubai, nos Estados Unidos, na União Europeia, naquela região europeia ali todinha, e na Rússia e também na China. Outra empresa também, essa Heart Hyperloop, é uma empresa mais voltada para o mercado europeu, a empresa europeia, no caso, e ela basicamente busca ligar todas as cidades europeias com tempo máximo de viagem de 2 horas. Gravando. Outra empresa também bastante promissora é a Heart Hyperloop. É uma empresa voltada para o mercado europeu, né? Que pretende ligar todas as cidades europeias ali com tempo máximo de até 2 horas. E a rota de Amsterdã até Frankfurt seria em torno de 50 minutos, uma viagem muito rápida, assim, devido à distância dessas duas cidades. Outros exemplos aí de empresas seria a Hyperloop Transportation Technology dos Estados Unidos, a Transpod, a DGW Hyperloop, a Rivo, Hart Global Mobility e Zeleros e Nevon. Empresas aí que não só dos Estados Unidos, que é a grande potência hoje, mas de vários outros países, como Índia, Holanda, Espanha e até mesmo a Polônia. E no Brasil, essa Hyperloop TT, que é a Transportation Technology,
fez um projeto para ligar Campinas, São Paulo e Rio, com um tempo de viagem em torno de 6 minutos a 25 minutos, respectivamente. E aqui vamos para as considerações finais do projeto, né? O Hyperloop é um projeto muito ambicioso, né? E entre as principais características positivas, as vantagens, ele é um transporte muito rápido, né? Que pode alcançar velocidades de 1.200 km por hora. Seria muito mais benéfico ir de Hyperloop do que de avião, por exemplo, certo? Contando o tempo de check-in, de check-out e tudo mais. Então, é um projeto extremamente rápido, né? Consome pouca energia, de fato, ele é autossuficiente, porque como a gente viu lá atrás, a energia é trazida através de painéis solares, que ficam em cima dos tubos, certo? E por conta disso, não é poluente, não gera poluição, é ecologicamente viável, né? E diferente de outras linhas de trem, por exemplo, que tem trens a diesel e tudo mais, né? Em longas distâncias, o custo é baixo, comparado a outras formas de transporte também, né? Levando em consideração o tempo e tudo mais. Então, para longas distâncias e no longo prazo, o custo é relativamente baixo, né? Também é resistente a terremotos e condições do tempo, né? O projeto do Elon Musk, o Hyperloop Alpha, é na Califórnia. A Califórnia é uma região muito famosa por ter terremotos e por ter problemas com atividade sísmica, né? Então, o projeto do Hyperloop ele foi feito também para ser resistente contra terremotos e contra condições anormais do tempo, né? E ele é seguro também, né? Não tem risco de acidentes, os riscos são muito pequenos, por exemplo, porque é uma linha só, ida e volta, então a chance de ter uma colisão é bem improvável. Também não vai ter acidente com pessoas ou animais na pista, já que é um tubo, certo? Então, essas características são as principais vantagens do Hyperloop. As desvantagens, como é um projeto muito novo ainda, a gente não tem noção direito. Mas alguns estudos já indicam que, por causa da velocidade que o projeto pode alcançar, é possível que gere tontura nas pessoas. Tontura causada pela velocidade muito alta e por vibrações que ocorram ao longo do trajeto, né? O que prejudicaria muito, não seria muito viável, né? O custo inicial dele é muito alto, então é um projeto de longo prazo mesmo, para você fazer e ter retorno depois de 30, 40, 50 anos, né? O custo inicial do projeto é muito caro, porque é uma tecnologia também ainda muito nova, então a expectativa é que no futuro novas tecnologias sejam criadas e o custo seja baixado, caia, né? Tem questões de infraestrutura e de investimento do governo também, como a gente viu, são só empresas que estão dispostas a estudar e fazer projetos relativos a isso. Os governos, por si só, não têm olhado para essa tecnologia com muitos bons olhos, né? É uma coisa um pouco afastada de escanteio, acaba tendo ainda um ceticismo muito grande a respeito da tecnologia do Hyperloop, né? E por fim, claro, as pesquisas são muito recentes ainda, é um projeto que está engatinhando ainda, mas, no geral, as expectativas para o futuro são muito boas, né? As expectativas talvez consigamos diminuir custos, ter melhores soluções para os problemas e para as desvantagens que existem atualmente, né? E com o tempo a gente consiga desenvolver um projeto e dar cabo, né, a um projeto real acontecendo disso, né? E por fim, uma frase do Elon Musk, que também é responsável direto pela ideia do Hyperloop, né? Quando o Henry Ford produziu carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram, não, nós temos cavalos. Ele fez uma grande aposta e funcionou, né? Então resta saber se a aposta do Hyperloop vai funcionar também ou não, né? É uma aposta e é uma aposta que vale a pena tentar. Esse foi o trabalho de introdução à engenharia ferroviária. Eu sou Lourenço Trovati E eu sou o Marcos Tomazelli. e muito obrigado pelo trabalho.